Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós Legal. Isso mesmo, Cá Entre Nós Legal, porque hoje o assunto é jurídico, claro. Nós vamos falar sobre alienação fiduciária de bem imóvel. E é claro, eu sempre conto com a sua presença, você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está aí, deixe aquele like e, é claro, se você gostar das nossas entrevistas, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá, então, alienação fiduciária de bem imóvel. Solta a vinheta! Nossa entrevistada é advogada desde 2006 do Sindicato dos Trabalhadores em Segurança e Vigilância de Limeira e região, com base em 22 cidades. Foi destaque pela revista Expressão Regional de Limeira e região como mulher empreendedora do direito. Ela também tem especialização em Direito Público em 2007, com trabalho titulado Hermenêutica, Princípios Constitucionais. Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em 2010 pela LFG, Rede Luiz Flávio Gomes. Especialização em Direito Coletivo do Trabalho, na área sindical, pela Escola Superior de Advocacia, em São Paulo. Também foi ganhadora do prêmio do Jornal Agroindustrial e Comercial de Iracemópolis e região, Mulheres em Destaque na categoria Advogada do Ano de 2010. Nomeada conciliadora pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e mediação e arbitragem também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Pós-graduanda em Direito Processual Civil pelo EBRAD em 2021 e 2022. Obrigado por aceitar nosso convite, doutora Marcela Roque Riso de Camargo. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, eu que gostaria de agradecer o convite nesse conceituado canal do YouTube. E, primeiramente, eu gostaria de falar bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos irão assistir nos diversos horários. E para que não percam o restante da entrevista, não pule o vídeo para poder assistir tudo e ver o quão interessante será um assunto que nós vamos tratar de um direito imobiliário que está na moda, todo mundo usa, e é interessante em relação a quase todas as pessoas que hoje têm financiamento de imóvel. Verdade, doutora. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade e confiança no nosso trabalho e temos a certeza que hoje nós vamos aprender muito sobre alienação fiduciária de bem imóvel. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Doutora Marcela, para que possamos nos aprofundar em nosso tema de hoje, gostaria de lhe perguntar inicialmente o que vem a ser alienação fiduciária de bem imóvel. Bom, Nelson, vamos lá. O que seria hoje uma alienação fiduciária? É uma modalidade de contrato. E o que é essa modalidade de contrato? O que significa a palavra alienação fiduciária?
Alienação fiduciária, estritamente a palavra, ela significa que você dá algo em confiança para alguém. Hoje em dia não tem como essa confiança ser tão expandida. Porém, o que significa você fazer uma alienação fiduciária? Eu vou dar um exemplo prático até para as pessoas que não souberem o que que provavelmente assistem entrevistas, assistem YouTube, assistem na televisão, tem ideia do que eu estou falando. Às vezes até a pessoa tem o contrato de alienação e não sabe o que significa. Perfeito. O que é o contrato de alienação? Eu quero comprar um imóvel, quero comprar um imóvel do Nelson, mas eu não tenho o dinheiro para pagar o imóvel do Nelson à vista. Vou dar um valor hipotético, estou querendo comprar um imóvel de 100 mil reais do Nelson. Eu tenho 20 mil, eu não tenho 80. O que eu faço? Eu vou procurar uma instituição bancária para que essa instituição bancária, ou se eu for comprar um lote, a própria incorporadora, às vezes, né, financie esse valor, mas eu vou dar um exemplo mais clássico, que é, por exemplo, procurar um banco. E antigamente a gente ouvia, né, falar principalmente da Caixa Econômica, mas hoje os bancos eles já estão começando a ter juros e taxas para competir com a Caixa Econômica em relação a esse empréstimo de alienação. Então, eu chego e falo assim, Caixa, eu vou dar um exemplo de um banco, mas eu estou enquadrando todos, cada um que puder ou que vê a taxa que é menor. Olha, banco, eu preciso de 80 mil para comprar a casa do Nelson. O banco fala, tudo bem, eu vou te dar os 80 mil para você pagar o Nelson. Só que eu preciso de uma garantia que você vai me pagar esses 80 mil. Qual a garantia? O imóvel que era do Nelson agora passa a ser seu e o banco vai ficar com a propriedade até eu terminar o pagamento. Então, eu entro na casa, eu tenho posse, estou dando exemplo de casa, né? Pode ser lote, etc. Eu tenho essa posse e a propriedade até então fica em nome do banco até eu terminar de pagar, de quitar, encerrar. Isso é um contrato com a cláusula de alienação fiduciária, que é o próprio imóvel que fica em garantia. Eu falo imóvel, gente, mas tem automóvel, tem... É que imóvel é mais comum. Perfeito. Qual é o custo para se tirar essa alienação fiduciária do imóvel? Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho que quitar essa dívida de alienação fiduciária. Eu não consigo passar o imóvel para frente com essa alienação, a não ser que eu passe a alienação para outra pessoa, o que é, assim, na prática, tá? É super complicado, super difícil. Bancos como Caixa Econômica, Banco do Brasil, é quase impossível, né, de passar para o nome de outra pessoa, tem a probabilidade bem menor. E aí os custos, eu quitei o imóvel, os custos vai ficar por conta do cartório, né? Tá. Me informar esses custos. Então, ele vai variar muito, porque eu preciso recolher imposto, eu preciso ver os custos de cada cartório, e o cartório, ele varia de cidade para cidade, então não tem um valor fixo, né? Tá. A gente vai falar de TBI mais para frente, eu vou falar de uma alíquota, então nós vamos depender do cartório. Legal. Se falando em alienação, né, é possível vender um imóvel com alienação fiduciária? Não. Desculpa, eu já fui te interromper, italiana, né? Já vai falar. Não, mas tudo bem, é isso mesmo. Eu estou perguntando se é possível vender um imóvel com alienação fiduciária e, se sim, quais os cuidados que devemos tomar para que isso possa ser realizado. É impossível? Não, a gente consegue efetuar uma venda com imóvel alienado, só que essa alienação ela vai ter que passar para o comprador, né? Tá. Para a gente, eu vou vender o meu imóvel, eu, Marcela, vou vender o imóvel que eu comprei do Nelson para o João. E ainda falta 10 anos para eu pagar esse imóvel. Então, eu tenho que passar o imóvel e a dívida para o João. Na prática, isso é muito complicado dos bancos aceitarem, apesar de eles fazerem uma pesquisa e tem muita gente que faz o quê? Não pode, tá? Estou falando que na prática acontece. As pessoas, ela compra esse imóvel e fica pagando em nome da outra pessoa. Entendi. Não poderia, mas assim, acontece bastante. Então, assim, é possível vender? Sim, é possível. Na prática, é bem complicado o trâmite para passar no nome da outra pessoa. Me diga o seguinte, doutora, em uma alienação fiduciária, de quem é a posse, melhor, de quem é a propriedade do imóvel? Então, a propriedade, ele fica, porque o que a gente fala de propriedade?
um imóvel, a propriedade dele, ele está todo registrado na sua matrícula. Hoje é tudo digital, a gente consegue puxar a matrícula rapidinho. Então, e hoje é nível Brasil, tá? Nós estamos falando. E antes era mais o estado de São Paulo, que começou com essa digitalização de documentos, com tudo, e hoje a gente já fala no Brasil todo que a gente consegue puxar a matrícula com mais rapidez. Então, a propriedade, ela fica em nome do banco, certo? Estou dando o exemplo que eu dei antes, estou seguindo. A posse é minha. Se eu comprei o imóvel do Nelson, a posse é minha. Eu entro na casa, eu utilizo, mas a propriedade até então fica em nome do banco, né? E assim que eu termino de pagar, ela volta para mim. Muito complicado isso, doutora, na prática, como você está dizendo, como que é esse trâmite de uma venda com alienação? Então, o que acontece? É um contrato que a gente faz normal, né? Um contrato que provavelmente todos os bancos já têm pronto. Dificilmente eles mudam a cláusula, né? As cláusulas pequenininhas, né? Que a gente quase não lê. E dificilmente eles mudam. Tem alguns bancos, inclusive, que na prática, o que eles fazem? Eles atrelam essa alienação com seguro, o que não poderia também ter essa venda casada, mas acontece. Então, assim, tem bastante coisa que as pessoas precisam ficar alertas, porque é muito comum ter essa alienação, porque é difícil as pessoas hoje que têm o valor cheio do imóvel, né? Quanto custa o imóvel? 500 mil, 1 milhão, 200 mil, e as pessoas, até por falta, eu acho, tá, na minha opinião, as pessoas deveriam ter aula de economia financeira já desde no Brasil, por exemplo, como em outros países que não é aplicável, né? Nos Estados Unidos, na Europa, na maioria dos países mais desenvolvidos, eles não têm esse costume de parcelamento, tudo que se compra à vista. Verdade. Então, eu acho que falta, tá? Vou repetir, na minha opinião, desde das crianças na escola, ter no currículo escolar isso, né? Uma aula de economia financeira, para poder guardar dinheiro, porque você vai fazer um contrato de alienação, você vai emprestar 80, mas eu vou pagar em 20 anos, mas você está pagando 500. Então, assim, isso as pessoas às vezes não colocam na ponta do lápis. E deveriam colocar. Às vezes é mais fácil você guardar dinheiro durante 5 anos, 6 anos, 7 anos e pagar à vista, do que fazer um contrato desse, que beneficia, né, as instituições bancárias, né? E, enfim, quem está emprestando o dinheiro. Como que é feito o cancelamento da alienação fiduciária do imóvel? Hoje, Nelson, o cancelamento, ele está muito prático. Por quê? Desde 1997, a gente tem uma lei específica da alienação fiduciária, que é a 9514. E essa lei, ela prevê que eu consigo recuperar banco, consigo recuperar esse imóvel através de procedimento que eu não preciso ir na justiça, porque a justiça é demorada. Então, eu vou entrar com processo de cancelamento, de anulação. Às vezes eu demoro 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora, dentro do cartório de registro de imóveis, eu já consigo uma celeridade, né? Uma rapidez maior. E o que é essa rapidez? Eu, banco, vi que a Marcela não me pagou. A Marcela não me pagou, eu cobrei a Marcela, ela continua não pagando. Eu faço um papel, que é só um requerimento, falando que eu preciso iniciar essa retomada. Qual o trâmite total? O cartório vai me notificar, tá? Através do oficial do cartório. Aí ele me notifica e fala, Marcela, você tem 15 dias pela lei para pagar tudo que está atrasado, com juros, com correção, com honorários. Bom, se eu já não paguei é porque eu não tinha dinheiro. Imagina agora. Então, pois é, se eu já não paguei, eu não tinha, imagina tudo à vista. Sim. Aí vem e fala, Marcela, você tem 15 dias para pagar tudo que está atrasado, aí à vista, com juros, correção, honorários advocatícios, etc, etc. Óbvio que eu não vou ter todo esse dinheiro, porque se eu tivesse, eu já tinha parcelado lá atrás. Claro. Aí não tenho esse dinheiro, deixo passar esses 15 dias. Ok, passou os 15 dias, não paguei. O que acontece? A propriedade volta para o banco, a gente fala de consolidação de propriedade, volta para o banco, e o banco, obrigatoriamente pela lei, ele manda para leilão esse imóvel. Tá. Esse trâmite
Teve uma nova lei agora em junho que ela reduziu os prazos de manifestação do cartório. Então, esse prazo que antes demorava, dessa retomada toda, de um ano e meio, mais ou menos, agora, em 6 meses, a gente já está retomando um imóvel. Então, tem que tomar muito cuidado, porque vai para leilão, das duas, uma, ou alguém arremata esse imóvel, né? Ou não arremata. Aí, a gente faz essa verbação na matrícula, que ou alguém arrematou, aí o Nelson arrematou o imóvel. Então, o imóvel é do Nelson. Vai passar para ele, bonitinho, certinho, ok. Ou ninguém arrematou o imóvel. A gente coloca isso na matrícula, que o leilão foi negativo, e o banco pega o imóvel de volta e vende para outra pessoa. Aí começam aquelas complicações. Por quê? Geralmente o leilão hoje, né, é feito via internet, e as pessoas são notificadas, mas não prestam atenção, aí elas perdem o imóvel em questão. Eu ouço muito isso. Ah, mas não entrou com processo, como é que eu posso? Não existe perder um imóvel sem processo judicial. Gente, existe, desde 97. Você perde o imóvel em 6 meses. E aí outra pessoa compra, né? Porque foi para leilão, porque vendeu, e aí você tem que sair do imóvel. Você entra com, né? A pessoa que comprou vai querer o imóvel, ela entra com uma ação de despejo, você tem que sair. Então, muito cuidado, que em 6 meses você pode perder o seu imóvel se não pagar. Marcela, o devedor do imóvel, em um imóvel indo para leilão, ele pode participar? Pode sim. No imóvel indo para leilão, ele tem direito de preferência, tá? Ele não precisa nem participar do leilão. O que ele faz? O leiloeiro é o X. Ele chega no leiloeiro X e fala, olha, eu sou a Marcela, sou proprietária do imóvel, tenho direito de preferência. Aí o leiloeiro vai falar assim, bom, hoje... porque nós temos 2 praças de leilão, né? Nós temos a primeira e a segunda praça, que os preços são diversos. Geralmente a segunda praça é menor o preço. Só que a pessoa não pode arriscar, né? Porque se alguém compra em primeira praça, né? É verdade. Então, o risco é grande. Mas daí eu chego e falo, eu, Marcela, eu quero exercer meu direito de preferência no imóvel. Aí eu vou lá, ele fala, fica com o valor do leilão, os honorários, tudo tá em 140 mil, um exemplo. Claro. Eu vou lá, pago 140 mil, o imóvel volta a ser meu. De repente, quita por menos do que estava, obviamente, a dívida, né? Sem dúvida. Sim, pode acontecer. Como que é o processo de execução de uma alienação fiduciária? Então, esse processo é o processo junto ao cartório, que é muito rápido, que eu estou falando que em 6 meses ele acaba se encerrando, que entrei com o pedido no cartório, intima a pessoa ou não intima. Se não intimou, publica 3 vezes o edital, que hoje é eletrônico, então tá fácil de fazer. Ninguém se manifestou nesse edital eletrônico, no prazo, consolida a propriedade de volta em nome do banco, com o banco já, né, com essa propriedade, já de volta para ele, porque daí não vai ter nem meu nome lá na matrícula, já vai voltar direto para o banco, então vai ficar de volta para o banco. Consolidando de volta para o banco, o que acontece? Vai para leilão, porque a lei exige que tenha essas 2 praças de leilão. Se for alguém comprar, o novo dono toma posse. Se ninguém comprar, o banco volta e vende de novo para outra pessoa. Então, em questão de 6 meses, é executada essa alienação fiduciária. É bem rápido mesmo, né? Por conta de tudo isso, ela se torna rápida. Se a gente for levar em consideração hoje nossa justiça, não todo lugar, não todas as varas, né? Às vezes uma cidade tem 5, 6 varas cíveis, né? Que correria um processo desse. Mas se a gente levar em consideração um processo dura em média de 3 a 4 anos, nós estamos falando em 6 meses, é uma economia de alguns anos aí, né? Verdade. Você tinha comentado sobre TBI, né, que nós iríamos falar, e é verdade, olha só. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: quem que paga o ITBI em uma alienação fiduciária? Na verdade, o que acontece? Tudo vai no que o contrato prevê, tá? Mas 98% dos casos, quem paga é o comprador. Então, eu comprei o imóvel do Nelson. Como eu vou passar o imóvel para o meu nome, né?
vou financiar, ou de qualquer maneira eu vou passar para o meu nome, então eu que pago, geralmente é o comprador. Pode constar num contrato que o vendedor vai pagar? Pode, mas assim, na prática, 99%, falei 98%, mas jogaria 99%, quem paga é o comprador. Tá. E como que é feito esse cálculo para definir este valor do ITBI? Então, o ITBI, ele é um imposto que é definido pelo município. Município, tá. Isso. Então, cada município, ele tem uma alíquota diferente. Então, eu tenho município de 2%, eu tenho Campinas é 2,7% de ITBI. Eu tenho município de 3%, tem até município de 4% em cima do valor do contrato. Caramba. São Paulo, se não me falha a memória, é 4%. Não me recordo ao certo, mas se não me engano é 4%. Então, assim, é um valor razoável, né? Em cima do valor. Nós estamos falando de 100 mil reais. Agora, vamos falar de 30 milhões. Sim. Né? É um valor considerável. Bastante. Doutora Marcela, quais são as diferenças entre uma alienação fiduciária e outras espécies de direito real de garantia? Então, a alienação, ela é um direito real do contrato que você faz um contrato com essa cláusula de alienação fiduciária. Tá. Quais as outras que é mais comumente praticada? A gente chama de contrato com a cláusula e sem a cláusula de alienação, a gente chama de contrato de compra e venda. Então, seria um contrato normal de compra e venda. Como é que funciona esse contrato? Por exemplo, eu vou usar a mesma hipótese, tá? Você tem um imóvel, eu quero comprar o seu imóvel, mas eu vou ter o dinheiro para comprar o seu imóvel a um prazo mais curto, porque hoje uma alienação, geralmente ela gira em torno de 20, 30 anos para pagar, dependendo de um monte de fatores, do fator, né, que o banco aceita, da idade da pessoa, por exemplo. Uma pessoa com 70 anos de idade, o banco não vai financiar em 30 anos. Mesmo hoje tendo uma expectativa de vida, né? Que hoje as pessoas estão vivendo até os seus 100 anos aí, né? A medicina tá com a tecnologia bastante alta. Mas mesmo assim, o banco não vai financiar em 30 anos. E eu quero pagar em 20 meses. Olha, eu não tenho hoje os 80 mil do Nelson, eu tenho 20 do 100. Mas os 80 eu não tenho, mas em 20 meses eu vou ter esses 80. Daí o que a gente faz? A gente faz um contrato de compra e venda, certo? Que é regido por outra lei, que não tem nada a ver com a lei da alienação fiduciária, que é a 6766, não tem nada a ver, uma lei de 79, etc. E aí, com esse contrato de compra e venda, eu consigo financiar pela lei até, ela fala que até 36 vezes. Então, tá ótimo, porque as parcelas não têm os juros que tem a alienação e eu consigo deixar o imóvel também como garantia. Então, os contratos mais usuais são os contratos, né, de compra e venda com alienação fiduciária e o contrato de compra e venda simples, que é o praticado por outra lei e a gente consegue fazer. E o contrato de compra e venda, ele tem um pouquinho mais de dificuldade em relação a essa retomada, essa rescisão, né, do contrato. Ele, provavelmente, ele vai ser discutido na justiça, o que ajuda um pouco mais o comprador. Porque se eu tentar, eu consigo fazer essa retomada via cartório? Consigo. Mas a lei fala que se eu tiver pago mais de 1/3, o banco tem que chegar e depositar esse valor no cartório para eu pegar esse valor, aí ele retoma. Então, é um pouco mais de dificuldade. Geralmente acaba na justiça. Legal. Dona Marcela, chegou uma outra pergunta aqui, que a pessoa pergunta o seguinte: o que é propriedade fiduciária? Então, não é a propriedade fiduciária, né? Seria a discussão da propriedade da posse que nós falamos em relação à alienação fiduciária. Então, assim, como é que fica no meio dessa bagunça de quem é dono, quem não é? O banco falou o português mais claro, assim, para as pessoas entenderem. Então, se eu comprei o imóvel do Nelson e emprestei dinheiro do banco, eu fico com a posse, porque eu estou lá na casa, né? Estou usando a casa. E a propriedade, ela é minha? Não. Ela é, mas não é. O português, claro, é, mas não é. Por quê? Ainda consta na matrícula que eu tenho uma alienação e que a propriedade é minha, mas não é porque ainda tem o nome do banco
na matrícula. Então, eu ainda devo para o banco. Por isso que a gente fala na dificuldade de vender esse imóvel, ou esse carro, ou essa moto, que é feito com esse contrato de alienação fiduciária. Eu teria que transferir a dívida para outra pessoa, o que na prática é muito difícil. Então, o que é essa propriedade fiduciária? É essa briga, essa discussão que fica, é minha a propriedade, é do banco, de quem que é? Porque ela só vai se concretizar a mim a hora que eu quitar esse débito. Entendi. Doutora Marcela, cá entre nós, tem como fugir do pagamento do imposto de renda na venda de um imóvel? Olha, Nelson, essa é uma pergunta capiciosa. E cá entre nós, não tem como a gente fugir do imposto de renda, não. Não tem como ter jeito, não. O que acontece a gente tem alíquotas diferentes, tem até uma taxa de isenção, até, por exemplo, eu comprei só um imóvel de valor baixo, o imóvel está financiado, pode ser que eu seja isenta um tempo, e aí tem toda a situação, mas fugir do imposto de renda, o leão vai te pegar. Pega Não de qualquer adianta, maneira. não tem como. Doutora Marcela, gostaria também que a senhora explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e principalmente sobre esse prêmio regional aí que a senhora ganhou como Mulher Empreendedora do Direito. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso para nós, por favor. Essa pergunta muito me engrandece, né? Porque eu fico muito feliz com esses convites que eu recebo do canal do YouTube, de falar na rádio, participar de programa de televisão. Muito me engrandece isso. E o que aconteceu, né, para a gente poder receber esse prêmio? Nós temos um escritório aqui, uma sociedade empresarial, e a gente busca coisas novas o tempo todo. Então, assim, de onde veio essa experiência minha em direito imobiliário, que é justo da alienação fiduciária que nós estamos falando? Essa experiência, ela veio, nós temos uma parceria com um escritório grande de São Paulo, que chama Duraz e Medeiros, que eles praticamente só fazem direito imobiliário. Tem outras áreas, claro, mas o forte deles é regularização de área, direito imobiliário. Então, nós firmamos essa parceria em 2015, o nosso escritório. Então, devido a gente estar buscando melhorar constantemente, a gente querer empreender, né, e fazer não só dentro aqui de Limeira e região, né, que a gente fica em Limeira, sim, mas Campinas, São Paulo. Então eu acabei, e por ser mulher também, né, porque é difícil, toda profissão para mulher é um pouquinho mais penosa, tá? Não sou feminista, não estou fazendo apologia aqui, não, mas é um pouquinho mais penosa, porque mulher tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, trabalhar fora. Então eu acabei sendo eleita aí para esse prêmio de empreendedorismo, né? Porque a gente expande aqui bastante, não só eu como meu marido, que é meu sócio. Mas, enfim, então muito me engrandece de ter sido eleita, né, para receber esse prêmio, porque a gente está buscando sempre melhorar e buscar novas parcerias e tentar aí lutar um pouco mais. Bacana, merecido. Ninguém é homenageada sem merecimento. Doutora Marcela, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Legal. Viu só como foi rápido demais, né? Agora eu peço para que a senhora deixe aí seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores que estão aí atentos à nossa entrevista. Nelson, eu que agradeço o convite, fico super feliz, falo muito, então a gente nem vê o tempo passar, a italiana vai falando com a mão, então eu agradeço e muito carinho, tá? Por você, pela sua irmã, por sua família. Então, agradeço muito o convite. Esse canal tá maravilhoso. Eu fico assistindo direto. Então, recomendo que todos aí assistam, que é muito bacana mesmo. Tem umas entrevistas super pertinentes. E cá entre nós, gente, não deixe de pagar a sua alienação fiduciária, porque a retomada é rapidinha. Então, vamos pagar em dia aí o contrato de alienação fiduciária. Verdade. Não pode deixar para depois, né, doutora? Que a conta vem, não tem jeito. A conta vem e vem rapidinho, como nós falamos. E alta, né, na verdade? Bom, pessoal, conversei com a doutora Marcela Roque Riso de Camargo. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista
e, é claro, sempre escolhida por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando um e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está por aí, deixe aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Marcela, mais uma vez, nosso muito obrigado pela confiança e sua disponibilidade em nos atender. E a todos que ficaram conosco até agora, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Gratidão a todos aí. Até mais.